Bora fechar esse vídeo para falar sobre Marcos Leonardo, o atacante de 22 anos de idade, que pertence ao Al Hilal, está mais perto de jogar no São Paulo. Você lembra que eu contei para vocês dos últimos dias do fato dele ser São Paulino fanático, né? Até vazaram fotos dele com camisa do São Paulo na porta do estádio, dentro do clube, dentro do estádio, enfim, ao lado da família. E assim que o São Paulo procurou, num primeiro momento, Marcos Leonardo mostrou vontade, mas a condição financeira parecia ser um grande impeditivo. O fato de a janela estar fechando no futebol europeu sem outras propostas fez com que o Marcos Leonardo convencesse o Al Hilal a emprestá-lo até dezembro. E dá para dizer que a chance de um acordo é grande. Há otimismo no São Paulo para que nas próximas horas o martelo seja batido. O Al Hilal empresta o Marcos Leonardo até dezembro, não cobra nenhuma compensação financeira por esse empréstimo e o São Paulo assume a maior parte dos salários. Não dá nem para dizer que o tricolor vai ficar 100% responsável pelos pagamentos dos vencimentos. O Marcos Leonardo ganha 2 milhões e 700 mil reais por mês lá na Arábia Saudita. O fato de não ter sido inscrito no Campeonato Saudita e estar encostado acabou por facilitar essa negociação. A expectativa do Marcos Leonardo é de vir ao Brasil, fazer sucesso e sonhar com seleção brasileira. Já o Al Hilal pensa num empréstimo para que o Marcos Leonardo ganhe vitrine e chame atenção e seja negociado, tudo para que o time saudita possa recuperar o investimento de 40 milhões de euros feitos para a compra do jogador junto ao Benfica. Temporada passada no Marcos Leonardo muito boa, 43 jogos, 29 gols e 3 assistências, foi um dos artilheiros da Copa do Mundo de Clubes. Marcos Leonardo pensa em fazer algo que o Caio Jorge conseguiu. Caio Jorge fez muito menos sucesso que o Marcos Leonardo no exterior, não conseguiu jogar nem na Juventus, nem no Frosinone. Voltou para o Cruzeiro, voltou para o Brasil para jogar no Cruzeiro e acaba de ser convocado para a seleção brasileira. Já o São Paulo está perto de um reforço espetacular para a fase final de Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Tricolor, com o Marcos Leonardo, o São Paulo pode sonhar com o título da Libertadores? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o São Paulo, atualizações sobre a cirurgia de Lucas Moura. O meio atacante foi submetido a uma artroscopia, na manhã deu tudo bem e foi retirada uma fibrose do seu joelho. Por que houve a necessidade dessa intervenção? O Lucas reclamava de dores no joelho e o departamento médico do São Paulo não conseguia entender os motivos das dores. Por conta dessa artroscopia foi possível perceber a presença de fibrose que foi retirada e deve causar alívio no dia a dia do Lucas. Atleta que recentemente já havia sido submetido a uma outra intervenção, uma espécie de injeção que serve para trazer menos dores. O prazo de volta do Lucas Moura segue sendo o mesmo, apesar dessa intervenção cirúrgica desse sábado. Ele está sendo preparado para jogar contra a LDU nas duas partidas de ida e volta das quartas de final da Libertadores. Já havia contado para vocês na manhã desse sábado, diante da LDU. Hora de falar sobre Hernan Crespo, técnico do São Paulo, colocou uma pressãozinha nos dirigentes do Tricolor em busca de reforços. Quero te explicar direito essa história, antes contar o contexto. São Paulo perdeu para o Cruzeiro por 1-0 na noite desse sábado no Mineirão, fazendo bom jogo. O Tricolor foi bem melhor que o Cruzeiro no primeiro tempo. Na etapa final, o Cruzeiro numa cobrança de falta do Matheus Pereira e no lance de sorte, a bola desvia e a Raposa acabou vencendo o São Paulo. A atuação foi boa, tá longe de ser considerada ruim, mas na entrevista coletiva, quando perguntado sobre contratações, e o São Paulo tem apenas até terça-feira para registrar novos atletas, o Hernan Crespo pegou o celular, foi buscar notificações e disse que ainda não havia sido avisado de qualquer ligação da diretoria, o que ele espera que aconteça até terça-feira. A grande preocupação no São Paulo se dá por conta da falta de centroavantes. O Tricolor perdeu 3 por conta de problemas no joelho, Caleri, o Rian Francisco e mais recentemente o André Silva. O Dineno até chegou a ser utilizado no jogo contra o Cruzeiro, participou dos 12 minutos finais, pouco para fazer uma avaliação, embora tenha gostado daquilo que eu vi. O Crespo parece ter alguma diferença com o Dineno e não o utiliza como se imagina. O Tricolor fez alguns movimentos nos últimos dias, especialmente com Marcelo Rian, centroavante que joga no futebol japonês, e Pedro Rocha, atacante que atua no Remo. Nenhuma dessas duas negociações avançou pela falta de dinheiro, mas é provável que pela necessidade o São Paulo coloque a mão no bolso para trazer pelo menos um camisa 9 até a próxima terça-feira. Assim que pintar qualquer coisa a esse respeito a gente volta para informar, beleza? Hora de fechar o vídeo para falar sobre Pedro Rocha, o atacante que é artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro,
está na mira do São Paulo. O tricolor não conseguiu avançar em relação a Marcelo Rian, centroavante brasileiro que joga no time japonês. Contei para vocês sobre essa dificuldade no vídeo no início da tarde dessa sexta-feira. Até por isso, o tricolor continua buscando alternativas. Se pintou o nome do Pedro Rocha. Vocês lembram dele? Jogador que já passou por vários clubes grandes, hoje com 30 anos de idade, defende o Remo, um dos times que lutam pelo acesso na Série B do Brasileiro. Os números do Pedro Rocha na Série B são ótimos, 21 partidas, 10 gols e 3 assistências na temporada, 33 jogos, 14 gols e 4 assistências. Ele está no Remo desde o início do ano e foi contratado pelo Marcos Braz. Chance de o negócio acontecer entre São Paulo e Remo é pequena. Isso porque o tricolor se espantou com as cifras envolvidas. Primeiro, se surpreendeu a descobrir que o Pedro Rocha ganha no Remo R$400 mil por mês. Depois, porque Marcos Braz, que é o homem forte do futebol do Remo, quer entre 2 e 3 milhões de reais para liberar o atleta, sob a alegação de que o Pedro Rocha é hoje o principal jogador do time. Contrato só até dezembro. Se o São Paulo quiser assinar um pré-contrato para a próxima temporada, beleza. Mas se quiser o jogador por agora, e essa é a emergência do São Paulo, precisaria desembolsar essa grana que o São Paulo não tem. Hoje a maior possibilidade em relação ao Pedro Rocha é ir para os Emirados Árabes Unidos. Esse time dos Emirados topa bancar a pedida do Remo e agora tenta negociar um acerto com o Pedro Rocha, que pede um caminhão de dinheiro para voltar a jogar no exterior. Em relação ao São Paulo, sem Pedro Rocha e sem Marcelo Rian, o tricolor vai ter de buscar outras alternativas ou então vai precisar pagar esses 2 a 3 milhões para o Remo ou uma compensação financeira para o FC Tóquio, clube que está com o Marcelo Rian até dezembro por empréstimo. Prometo que qualquer novidade em relação ao centroavante do São Paulo eu volto para contar para vocês, beleza? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre Luiz Gustavo, o volante do São Paulo voltará a jogar? Antes de responder, só para lembrar um pouquinho da situação do Luiz, no mês de abril, às vésperas de um jogo de Libertadores da América, ele começou a passar mal, foi levado para o hospital e constatou-se uma embolia pulmonar, situação extremamente grave. Ele precisou ficar internado por um tempo e tomou por 3 meses um medicamento que o impedia de fazer atividades físicas. Muita gente, até dentro do São Paulo, considerava a possibilidade de o Luiz Gustavo não mais jogar futebol, até por conta dos 37 anos de idade. Não é esse o caso. Ele voltou a fazer atividades físicas no segundo semestre e conversei com o seu empresário Tite. O Tite afirmou que a expectativa é de que o Luiz Gustavo volte a ser relacionado para partidas do São Paulo no mês de setembro. Inclusive, o planejamento do jogador é para estar à disposição do técnico Hernan Crespo para as 2 partidas de quartas de final da Libertadores da América contra a LDU, jogo de ida na altitude de Quito, jogo da volta no Morumbis. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que o time tem todos os problemas que você possa imaginar para o confronto contra o Cruzeiro nesse final de semana. Não jogam o Luiz Gustavo, o Lucas Moura, Oscar, Arboleda, Caleri, Rian Francisco, Marcos Antônio e André Silva machucados. O Alisson é dúvida, voltando de contusão, e o Enzo está suspenso. Hernan Crespo com muitos problemas para montar o time tricolor. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.